Olá, nós estamos começando mais um podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara, que é o Na Casa do Povo, que toda semana traz aqui um convidado especial. E hoje a nossa conversa é com o vereador Paulo Gaspar. Mas antes de falar com o vereador, eu vou fazer o que faço em todas as nossas edições, a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos na altura dos ombros cacheados, com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com um vestido preto, por cima uma jaqueta jeans. Ao meu fundo, o estúdio do nosso podcast, que é todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do programa escrito Na Casa do Povo, em azul e branco. Bem-vindo, Paulo Gaspar, e eu já te convido também a fazer a sua auto e audiodescrição. Obrigado, Mirna. Eu sou Paulo Gaspar, tenho 60 anos de idade, pele clara, olhos verdes, um pouco de cabelo que sobrou. Quando eu tinha cabelo eu era castanho, mas hoje grisalho. Barba rala e 1,80 m de altura, estou vestido de calça preta e blusa azul. Tá certo, então, olha, vamos combinar já no início. Hoje você não veio aqui para falar de projeto, de frente parlamentar, de comissão. Isso a gente vai deixar para você falar lá no Em Pauta para o Gabriel. Aqui a gente vai falar sobre quem é o Paulo que veio morar em Campinas aos 5 anos de idade. Me conta. Puxa vida. Bom, meu pai era médico veterinário e zootecnista que tinha um sítio lá em Bebedouro, onde eu nasci, e foi contratado para trabalhar na CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é ali junto do Instituto Agronômico. Tá. Hoje já era um órgão do Estado. Já era, e aí ele veio trabalhar, ele era servidor público, né? E lá em Bebedouro, ele era um dos fundadores, hoje Copercitros, na época era apenas Cooperativa de Laranja de Bebedouro, né? E minha infância, até os 5 anos, foi lá. Depois, vindo para Campinas, ele se tornou servidor público, né? E eu fui morar no bairro Botafogo, ali na Avenida Barão de Itapura, uma quadra ali da Clube Fonte São Paulo. Certo. E até 2 meses atrás, sempre morei na mesma casa, apesar de ter tido vários imóveis por conta da minha profissão, que como arquiteto eu comprava e vendia imóveis, reformava, construía, certo. etc. Mas até recentemente sempre morei toda a vida lá no Botafogo e recentemente mudei para o Cambuí. Tá certo. E quando você já deu um salto aí falando, já contando para o nosso telespectador que é arquiteto, mas como que foi essa infância então aqui em Campinas, 5 anos? A gente sabe que hoje ali, principalmente naquela região perto da Barão de Itapura, é uma região que você hoje nem pensa em uma criança brincando por ali, mas na sua época podia brincar livremente na rua? Nossa, fazia tudo, né? Tudo sozinho. Minha infância foi na rua, aprontei pra caramba, tô cheio de cicatriz no corpo, joelho Normal, quebrado, né? fui atropelado. Então, Atropelado? Mas era do jogo, né? Da infância. E eu estudava no Castorina Cavalheiro, que era poucas quadras ali da onde eu morava. Sim. Depois que eu fui um pouquinho mais no ginásio, o Culto à Ciência, né? Mas tudo ali perto, assim, 3, 4 quadras, O curso da ciência teve uma época que ele se desmembrou esqueci o nome, Adalberto Nascimento? Não. Esqueci o nome, ele cresceu e virou 2 colégios ali, separaram as turmas. Que ficou uma turma para até hoje, chamado até 5º ano, e depois do depois do ensino médio, na verdade, é que é no Culto à Ciência, não é isso? Como faz muito tempo, a minha memória fica falhando aí. Mas hoje é isso, aquela escola do lado, João Adalberto Nascimento, não é? Acho que é alguma coisa assim. Ficou até o 9º ano e o Culto à Ciência agora integral para ensino médio. E aí, nesse começo do Culto à Ciência, eu fiz 1 ano lá e depois eu fiz o COTIL em Limeira, que é o Colégio Técnico Industrial de Limeira. Que é da Unicamp. Da Unicamp. Como eu queria fazer edificações e Campinas não tinha, eu era obrigado ou ir para Jundiaí ou para Limeira para fazer o curso. Aqui em Campinas não tinha, hoje já tem. Você prestou vestibulinho na época? Já tinha isso ou não? Prestei vestibulinho, aí eu tive que entrar... Morar em Limeira. Eu tive que perder 1 ano ali, né, do Culto à Ciência para poder fazer todo o técnico ali no COTIL. Foram 3 anos. Morando em Limeira. Ou vinha para Campinas todo dia? Primeiro ano, carona,
de segunda a sábado, porque o colégio era de segunda a sábado, período integral. Certo. Eu saía às 5 horas da manhã, de noite, não via o sol em Campinas, e chegava literalmente 8, 9 horas da noite e não via o sol em Campinas. Só ia ver o sol de Campinas no domingo. A partir do segundo, terceiro ano, eu morei lá em República. Porque era mais qualidade de vida também, né? E é muito puxado, a gente estudava muito, o colégio era muito bom. 10-0 na faculdade que eu fiz. Tá. Então, assim, não dava tempo de fazer outra coisa. A faculdade foi em Campinas? Foi na PUC, tá. Arquitetura, Toninho, ex-prefeito. Era da sua turma? Meu professor, meu amigo professor. pessoal, trabalhava com ele também, nas favelas, na época no São Marcos, né? E a PUC foram 5 anos. Nessa época eu tranquei 1 ano, que eu fui morar no Canadá. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, aí eu fui trabalhar lá para juntar um dinheiro. Eu tinha uma irmã que morava lá, falava, vou passar um tempo lá e depois eu volto. Aí eu recuperei o curso e fui terminar em 87, que eu me formei. Você disse que seu pai era, né, formado mais para a área de veterinária. Por que você escolheu um curso totalmente diferente daquilo que você... O que sempre te encantou na arquitetura, Paulo? Olha, eu adorava veterinária, amo até hoje de paixão bicho, né? Bicho é minha vida. Eu sou canceriano. Dizem que eu vejo muito canceriano e os caras adoram animal. Eu não fujo a regra. Só que eu também adorava arquitetura. E aí foi um mérito do meu pai. Meu pai, eu era o caçula de 5 e eu era muito parecido com ele em tudo, você imaginar, em tudo, temperamento, tal. E desde pequenininho eu tinha aquela preocupação, o que eu vou ser quando crescer? Ele já percebeu, o moleque já tá antenado com o futuro dele. E já começou a me instruir em tudo, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então eu com 10 anos já sabia que eu queria arquitetura, mas até então ele comprava livro, comprava revista, ficava incentivando. E aí eu fiquei naquela dúvida até os 10 anos de idade, se eu ia ser médico veterinário ou se ia ser arquiteto. Quando eu resolvi, aí ele já começou a pagar curso para eu fazer, aí fiz curso Escola Pitágoras deve existir até hoje ainda, por correspondência. Depois eu fui fazer um curso, era no Mercadão, você fala de andar a pé na época da infância, eu com 12 anos de idade, eu ia de segunda a sexta à noite pro Mercadão, que hoje é uma mini Cracolândia. Não pode nem pensar uma criança com essa idade passar ali, Eu ia né? 8 horas da noite, sozinho, do Botafogo até o Mercadão, uma criança de 12 anos, fazer um curso durante 1 ano e voltava 10 horas, 10 e pouca da noite, sem problema nenhum. Às vezes eu chegava em casa e meu pai estava dormindo. Todos despreocupados, né? Hoje Total. A gente nem imagina esse tipo de coisa. Né? Nossa. Paulo, inclusive a gente tem aqui, você falou a questão dos seus pais, vamos ver aqui, a gente tem uma fotinha sua aqui de quando você era criança. Acho que você, aqui está marcando que você tinha 3 anos, ou seja, ainda estava lá em Bebedouro. Isso mesmo. Olha, essa fotinha. Depois nós temos mais uma, que são seus pais, né? Meus pais, Antônio Gaspar e Eda Santos Barcelos Gaspar. Minha mãe foi professora no curso da ciência também, de francês e português. Eles são vivos? A minha mãe está com 92 anos, está melhor que eu de saúde. E meu pai já faleceu uns... Quando que implodiram a rodoviária? Foi no mesmo, foi muito próximo, assim. Foi naquele ano, 2010, se não me engano. Por aí, acho que foi 2010. 2009, 2010, por aí. Foi nesse período mesmo. E aí você foi para o Canadá com um sobrinho, foi isso? Vamos ver aqui, vamos pedir pro pessoal tirar o Adote um Bichinho daqui, né? O Adote um Bichinho, gente, para você que acompanha na Casa do Povo, é aqui um programa da TV Câmara Campinas, em que a TV Câmara Campinas coloca toda semana os bichinhos que estão para serem adotados no DPBEA, que é o Departamento de Bem-Estar Animal, quando eles são recolhidos de alguma situação, ou também nas ONGs e também nas protetoras independentes que fazem esse acolhimento, mas que depois precisa dar aí uma destinação, ou seja, uma adoção responsável para esses animais. Vamos ver aqui mais uma fotinha. Essa daqui você falou que foi para o Canadá, foi nesse período essa foto? Isso, esse menino é o Paulo, também meu xará, né? Minha irmã deu nome nele por causa de mim, e a Lívia, né? O Paulo mora hoje no Brasil, os dois são canadenses, mas
Ele é brasileiro de alma, ela não, ela é canadense de alma. Mas vira e mexe, ela vem pra cá quase todo ano. A mãe também, minha irmã, mora lá até hoje, mas todo ano ela tá aí. E nessa época eu fui até com a intenção de talvez não voltar mais pro Brasil. Por que voltou? Então, eu desde que me entendo por gente, eu tenho uma visão muito espiritual da vida, que a gente tá aqui para fazer alguma missão. E aí meu sonho era ir pro Oriente, ir pro Tibete, conhecer, desbravar tudo em termos de conhecimento espiritual, e que aqui eu já tinha do lado do catolicismo, das religiões que nós temos, mas eu queria me aprofundar nessa filosofia oriental. E 1 ou 2 semanas antes de ir embora, eu vi uma conferência na prefeitura de um movimento chamado Gnóstico, que ensinava meditação. Aí eu falei, olha só que legal, eu estou indo lá para o outro lado do mundo vou fazer a ponte no Canadá, fico lá uns 6 meses, depois vou para lá, não sei se eu volto, porque eu era meio doido nessa época, ainda sou, né, mas naquela época era mais, e totalmente desprendido, sem laços, né. Sim. E aí quando faltava essas 2 semanas que eu fui assistir essa conferência, eu fiquei maluco, né, eu falei, nossa, olha isso, que entrou tudo assim, né. Era tudo que você estava buscando. Tudo que eu estava buscando. Aí eu falei, mas nem sabia que existia pessoas ensinando isso aqui, falando disso. Aí eu fui no tal curso no dia seguinte, que era no Guarani, ali, uma casa, e era 2 anos de curso. Aí tinha conferência de tudo que você imaginar. E você tinha que fazer 3 anos de curso para você passar da fase de ter aulas, para depois entrar na parte interna, que a gente chama de esotérica, que é aquela parte mística e que você não podia entrar se você não passasse pelos 3 anos. Fiquei doido, né? Falei, nossa, é isso que eu quero. E aí o instrutor lá falou, que esse doido que veio fazer aqui, né? E o dia que eu fui lá, eu cheguei assim, né, no meio do curso, ele falou, não, meu filho, você vai ter que esperar 6 meses até começar uma nova turma, né? Eu falei, não, mas eu vou viajar para o Canadá semana que vem, não posso esperar, não sei o quê. Não tem jeito e tal. Aí tava tendo uma conferência lá que chamava O Mundo dos Infernos, que era do Dante Alighieri. Aí eles fazem pega o livro lá e decifra um monte de coisa. Eu falei, porque eu quero. Eu tanto que eu infernizei, os caras deixaram eu entrar na aula. Aí eu fiquei babando com a aula, né? Falei, nossa, não quero ir mais pro Canadá, não quero ir mais né? Quero fazer o curso aqui, né? E aí minha esposa entra na história, né? Mas que até você já nessa época eu apenas conhecia minha esposa, a gente trabalhava no escritório do Ricardo Badaró, arquiteto, e também do Roberto Leme, eram os 2 sócios aqui. E minha esposa trabalhava lá, era prima do Ricardo Badaró, a gente se conheceu, e eu sabia também que ela tinha essas inclinações espirituais. Falei, Gisela, tô indo, mas os caras dão uma apostilinha toda aula, vai lá, se inscreve, vai me mandando essas apostilas aí que eu quero ver. Fui, e ela começou a fazer e foi me mandando. Nisso eu já doido para voltar, né? Fiquei 6 meses lá, voltei, e aí comecei a fazer o curso, só que ela já estava quase que 1 ano na minha frente, eu começando a fazer. Mas conseguiu juntar o dinheiro? Consegui juntar o dinheiro, voltei a estudar. Na época eu pedi, antes de ir, né, pedi bolsa, tudo, não consegui, aí foi um dos incentivos para eu ir. E depois que eu voltei, aí sim eu comecei a namorar a minha esposa. E hoje estamos aí. Tá certo. Inclusive a gente tem fotos aqui do tempo que vocês trabalhavam lá no escritório. Vamos ver quem é esse pessoal que aparece. Olha aí. Ela aqui embaixo. Sim. O Ricardo Badaró de barbinha preta ali de óculos. O Roberto Leme atrás dele, lá ao lado. Eu tô atrás do Ricardo, né? Com cabelo, né? Não dá nem pra reconhecer. Cabelo encaracolado, hein? E aí toda a galera lá que trabalhava junto. Que hoje são arquitetos famosos aí, que estão na área. Olha, e aí pessoal. Eu lá no final, ali na última mesa, com o Roberto Leme, que até hoje está nativa. Tudo que faz, não tinha computador aí, hein? Tudo na mão, você tinha que ter habilidade, você tinha que ser artista. Isso aí era um papel que eu tô lá com a mão, é um papel vegetal, para quem não sabe, é um papel semi-transparente, duro pra caramba, se aquela ponta pegar no teu olho corta, é um negócio cortante, e era desenhado com nanquim, então é um negócio assim, bem Idade Média mesmo, né? Sim.
Aí você fazia o rascunho toda a lápis, depois você passava com o nanquim e aquilo não apagava de jeito nenhum mais, né? Certo. Se você errar um traço, já era. É. E aí, para apagar, tinha que ser com a gilete. Gilete, que você fazia a barba, a gente pegava e raspava. Por isso que esse papel era grosso, porque você desgastava o papel para poder apagar. Para não perder o É trabalho. uma loucura. E aí, o que você imaginar de ferramenta, normógrafo, aranha, régua, tudo que é nome estranho. Hoje tem um museu, né, para quem era desenhista naquela época. Sim. Era isso, era artístico, o negócio era bacana. E você desenhava o quê? Você desenhava as casas que hoje a gente pensa, os arquitetos mandam aqueles projetos lindos em 3D, você fazia tudo isso no nanquim? Tudo no nanquim. O computador eu comecei a usar depois de 10 anos, depois de formado. Nessa época eu estava estudando ainda, não era... Era estágio, então. Estava no primeiro e segundo ano. Depois de formado, depois de 10 anos, surgiu os primeiros computadores jurássicos, aquelas televisões assim, sistema DOS, 386, tem galera que não sabe nem o que é isso. Eu fiz aquele curso de MS-DOS. Que horror. Aquela tela preta com aqueles numerozinhos. Tudo verde que você tinha que colocar. Os games naquela época era aquele bonequinho que comia bolinha. Isso mesmo. É daquela época lá. Mas aí foi mais 10 anos para poder ir migrando para isso aí. Né? Até que chegou um ponto que os clientes... Tinha os programas também, tinha que ter o programador para fazer o sistema para vocês usarem, né, também. Já tinha o AutoCAD na época, que até hoje existe, mas de lá era só ele naquela época. De lá para cá já surgiram muitas outras opções. Mas como era um negócio meio maluco e a gente que já tinha se formado tinha uma grande resistência para você aderir à ferramenta e largar a habilidade artística, que era o diferencial, né? Eu fazia tudo os projetos na mão, né? Você apresentava as fachadas para o cliente, era tudo na mão. E aí chegou uma hora que os clientes falavam assim, não vou te contratar mais porque o fulano lá faz no AutoCAD e você faz na mão. Aí você fala, puta, eu tô ficando para trás, aí você é obrigado a entrar. Aí foi fazer o curso de AutoCAD. Putz, aí foi. Mas assim, a cada ano surge um software novo e é uma loucura. O AutoCAD é ferro velho. Né? Então, isso em todas as profissões, né? Sim. Você tem que estar sempre se atualizando. É verdade. Mas eu soube também que talvez a arquitetura poderia ter perdido o Paulo para o esporte, é verdade? Não, assim, quando eu tinha uns 10, 12 anos, até eu nem falei isso, mas eu joguei na Ponte Preta. E só não fui ser jogador profissional porque meu pai não deixava. Eu falei assim, não tô educando o filho para ser jogador de futebol. Antigamente você falava bastante isso. Meu pai foi um cara que... Eu só falo do meu pai, não falo da minha mãe, porque meu pai era o cara que mandava e minha mãe não apitava nada. Aquele portuguesão. Meu pai veio de Portugal. Sim. Aquele português assim... Super rígido. Super rígido. Ele falava, né, uma mosca não... e aí ele fala, não. E eu treinava escondido, eu jogava lá no Culta Ciência e tal. E o Lauro Moraes, que era presidente da Ponte na época, o filho dele estudava comigo. E o Laurinho me arrumou treino, teste. Eu fui fazer o teste, passei tudo, mas chegou na hora, meu pai não deixou. Então assim, eu vivia na Fonte de São Paulo, que é uma quadra de onde eu morava. Só que eu ia tudo escondido, porque meu pai, a gente tinha horário de segunda a domingo, tinha horário para tudo. Vou levantar às 6 horas, 6h15 escovar o dente, 6h30 tomar café, 6h40, assim, tudo até a hora de dormir, tudo. Tinha que prestar conta para ele. Por isso que eu sou meio assim até hoje. Entendi. Quer então, dizer, assim, anos de terapia, né? Mas aquele método sistemático assim, né, tal, tem um lado bom. O lado bom é que, eu não tem tempo ruim para mim, né? Eu topo qualquer parada. Resiliência. Por outro lado, eu não tive infância, assim, no bom sentido, no normal das coisas, né? Mas eu tinha esse lado aí. Eu falava que eu gostaria de ser jogador de futebol. O tênis, ele surgiu lá para os seus 14, 15 anos que eu comecei a brincar sozinho e eu adorei o esporte. Só que eu fui jogar mesmo, competitivamente, só depois dos 30 anos. Certo. De casado e tal, eu consegui ter um pouco de tempo, né, para começar a frequentar o clube. E aí peguei gosto pelo tênis, aí... Fui jogar até primeira classe, federado, Federação Paulista, viajava para jogar torneio. Tem um recorte de jornal que o pessoal mandou para nós aqui, vamos ver? Olha aí, ó, olha lá. Saiu na coluna o Raquete de Ouro, que é esse torneio aí, né, no Correio Popular. Era o mais famoso de Campinas, né? Certo. Mas o nível de Campinas
perdia um pouco para a Federação Paulista. Então, os jogos... não era junto. É uma liga campineira, né? Tá. Era um torneio mais assim. Mas tinha que ser de Campinas. Mas o Federação você jogava pro estado todo, né? Você viajava para jogar, então... Isso, na verdade, era um hobby que você acabava até por conta da sua essência disciplinada, Sim. né? Também conseguindo fazer tudo. E por ter começado tarde essa forma competitiva de jogar, eu também me estourei muito cedo, assim. Então eu consegui jogar aí 15 anos competitivamente, depois já meus joelhos já Lesão? foram... você desgasta todas as articulações, né? Então você não teve um preparo desde a infância, você também não... Carreira curta, vamos falar assim. Carreira curta, mas... Se alguém te chamar para bater Hoje não mais. Não? Nem futebol, nem nada? Zero. Hoje eu virei... Eu não sei, porque eu só ouvi falar que tem até um time de futebol aqui da Câmara Municipal. Você já participou de algum jogo? Não, já me convidaram, mas eu falei, não, eu vou me machucar. Eu para andar daqui ali, eu já manco. Já tenho, Deus. Assim, sabe quando você tá todo crocante? Sei. Tô com 60, né? Você levanta de manhã, você já craque. Aí, então você tem que aquecer para ir daqui ali, né? Eu fico o dia inteiro sentado, né? Fico no computador, 12 horas por dia. 12 horas por dia. Então, assim, tô muito sedentário mesmo. Então aí, ó. Pessoal, tá muito sedentário, vamos dar uma agitada aí, né? Porque, inclusive, você falou que você, como um bom canceriano, gosta muito de animais. E parece que a gente tem aqui também quem são seus filhos aqui, olha, vamos ver. Hoje tem 2, né? A Zuleika, branquinha, e o Serginho, que é o laranjinha ali. Entendi. Os dois nos escolheram, né? O gato surge do nada, né? Então, eles surgiram na sua casa? A Zuleika apareceu no quintal de casa. E aí eu cuidei dela. E ela já tá com 15 anos. E ele não tem nem 2. Ele surgiu recentemente agora. Ele não é filhote dela? Não. Então eles aparecem do nada, né? Aí você vê aquela coisinha, né? Sim. Que fica lá escondido no meio do mato, você começa a dar comida, pronto. O cara não quer sair mais. É verdade. Fala, é aqui que eu fico. É verdade. E cachorro você não tem? Eu sempre tive. Pastor alemão e Rottweiler sempre foram minhas paixões. Eu tive vários, macho, fêmea. Adoro. Mas tem vida curta, né? A gente sofre pra caramba. Quanto a média tempo 10 anos. Rottweiler? A média 10 anos. 10? Nunca morre de morte natural, senão iria ter uns 15, 16. Sempre pega uma displasia, um câncer, infelizmente, né? Eu já tô com a minha com 8, já tá me deixando triste. Já. Então. A gente se apega demais, né? É verdade. É um amor muito grande. Então os gatos duram mais, né? Os gatos foi... E eles são sossegados? Ou eu nunca tive gato, sempre rua? foi cachorro. Agora esses dois aí apareceram. Mas como você tá aprendendo a lidar? Porque é bem diferente. Aí a gente vai na internet, as pessoas dão dicas. Colocou telinha em casa já? Pra eles saírem ou não? Eles passeiam livremente? Passeiam livremente, Então tá jóia. Né? Então são os filhos de 4 patas aí, né? Que a gente tem. Mas nesse meio tempo, nessa construção que você falou, inclusive, que quando voltou, que aí surgiu aquela coisa, não, agora eu vou casar com a Gisela. Como que é essa coisa de vocês? A gente vê que a Gisela, inclusive, só puxando um pouquinho, sempre vejo ela nos corredores, assim. E quando você fala que você viajando, ela ia num curso e te mandava as apostilas, né? Dá para ver essa questão dessa cumplicidade mesmo. Total, sempre foi assim. A gente ficou 8 anos amigo antes de começar a namorar. Então, assim, amizade chegou e ficou, né? Até hoje. E então, essa convivência é muito natural. E como a gente não tem filhos, por opção, sim. A gente tinha umas ideias malucas de sair pro mundo e tal. E pro Tibete também ela queria? Não necessariamente, não, nessa época ainda não, mas assim, depois, quando eu voltei e fui para a Gnose, eu fiquei 10 anos dentro da instituição e vesti a camisa. É uma filosofia para mim, para a vida toda, é uma filosofia de vida, e eu falei, bom, agora eu vou sair para o mundo para abrir escolas de gnose. Só que aí eu não tive a permissão na época do fundador da escola tal, no fim a escola acabou em 2000 alguma coisinha, 2002.
De lá para cá, pendurei as chuteiras em relação a querer expandir e dar aulas, tal, que eu fiz isso muito tempo. E aí ficou só como uma prática nossa mesmo. Mas a Gisela, ela não só trabalhava junto na época, ela é artista plástica, mas como ela trabalhava na área, ela se especializou em design de interiores, então decoração. Então eu fazia a parte bruta, a parte inicial do projeto, a parte civil, a parte de obras, e ela fazia a parte final dos acabamentos e da iluminação, acabamentos e decoração. Inclusive, né? Depois vocês montaram a própria empresa. Sim, cresceu demais, assim, fomos plenamente, tivemos sucesso muito grande na carreira, na profissão, muito reconhecidos em todos os sentidos, e no auge da carreira eu virei vereador. Aí fechei o escritório e acabou assim, tudo. A gente não veio aqui para falar de projeto, mas só para a gente entender como que o Paulo lá, arquiteto, com super, né, o escritório bombando e tudo mais, como que foi esse clique de pensar, eu vou virar vereador, vou entrar na política, vou entender a política, ou você, de certa forma, já entendia, claro que lá na Gnose, mas também tem uma questão política de uma outra forma, não política partidária, mas até que você falou, olha, eu não pude montar outra escola porque tinha uma hierarquia, eu tinha que obedecer, tal, não é assim. Como que foi isso na sua vida, Paulo? Exatamente. Para mim, estar aqui na Casa do Povo é a mesma coisa que eu fazia lá, ensinando esoterismo ou filosofia, porque é você se dedicar ao bem público. Melhorar o mundo à tua volta. Para mim é isso, estar aqui hoje. E eu não estou aqui por opção, eu fui levado, fui empurrado, você tem que ir. Então, mas como que foi essa questão de partidário? Porque eu vou servir é uma questão partidária. Como que foi isso? Assim, alguém te convidou? Você foi em alguma reunião? Como que foi essa história? Então, em 2013, quando teve aqueles movimentos dos 20 centavos em Campinas, foi quando eu comecei de curioso para a rua, para ver, nossa, o que é isso? Manifestação? Estão quebrando, funciona? A primeira coisa que todo mundo fala, estão quebrando tudo. Aí eu cheguei lá, vi aquele mar de gente, falei, nossa, né? Aí aquilo acabou depois de um ano, aí ficou aquele gostinho de quero mais, assim, né? E aí, 2015, 14, finalzinho, começou aqueles movimentos de novo. Sim. Aí eu comecei, foi a época que eu comecei a usar celular, na época nem usava, que eu comecei a me informar, eu era analfabeto político, não entendia zero de política. Jura? Então isso era 2015, é recente. E olha que você conheceu bastante gente que é ligada à política, mas até então... Eu tinha a aversão, ainda tenho, mas assim, eu tinha total, e nem imaginava como esse mundo funcionava, assim, só tinha aquela ideia ruim da política, dos políticos. E aí, em 2015, quando começou os movimentos, aí eu liguei para os caras que eram dos movimentos. Não vai ter aqui em Campinas? Não vai, você tem que vir para São Paulo. Aí eu abri uma página para chamar uma manifestação em Campinas, e aí comecei. Aí eu fiquei 4 anos como ativista político. Então, desde todas as manifestações que houveram em Campinas, e quando acabou, eu entrei naquela do IPTU Justo, depois eu frequentava a Câmara direto, mas aí é como um cidadão preocupado em melhorar a cidade e com visão crítica. Entendi. Com essa exposição que eu tive como cidadão indignado, aí normalmente as pessoas do partido começaram a me chamar, você tem que participar, você tem que entrar. E eu, vereador, jamais. Não, você tem que ir. Eu falei, não, legal, então eu vou, porque alguém precisa ir, né? E eu vou ajudar esse time. Entendi. Aí eu entrei no time, mas jamais achei que eu era ser o único do time que ia entrar. Eu achava que alguém ia entrar, que não seria eu. Se entrasse 1, 2, ótimo, mas por acaso. Então, assim, foi tudo por acaso e tudo sem premeditar nada. As coisas foram acontecendo, mas tudo baseado numa única coisa, a minha indignação de querer questionar as coisas e querer participar de uma construção maior. E a Pupo Gaspar, ainda existe ou não? Não, quando eu entrei, eu falei assim, bom, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, né? Falei, entrei, tô aqui, e agora? Tô com esse mundo na minha frente que eu não sei nem o que vai acontecer. Então, primeira coisa, eu vou fechar. Gisela, antes de entrar numa campanha política, falei assim, se acontecer, nós vamos ter que... Topa? Aí ela, bora.
Então, assim, sem ela eu não estaria aqui, não teria feito nada disso, estaria trabalhando lá nos meus projetos da mesma forma. Então, assim, tudo com a participação dela é fundamental, né? A gente faz Sim. tudo junto. E a gente conseguiu aqui uma pessoa que foi seu colega e que fez questão de mandar uma mensagem para você. Vamos ver quem é? Surpresa! Falar do Paulo é fácil. Nos conhecemos há uns 40 anos atrás, na faculdade, e tivemos a chance de fazer estágio juntos, no escritório dos nossos amados mestres, Ricardo Badaró e Roberto Leme. Inclusive foi quando ele conheceu a Gisela. Acabei fazendo parte dessa história. Quando o Paulo começou na política, não me conectei muito com os propósitos da época. Mas o tempo passou e agora o novo Paulo vem fazendo um trabalho absolutamente impecável, admirável e exemplar para todos os políticos de Campinas. Paulo, você hoje me inspira muito. Sua conduta é ilibada e a sua visão estratégica é digna de um colega arquiteto, que é o sonho que sempre tive de ter arquitetos nas gestões públicas. Gratidão e parabéns. Fantástico. Olha aí. Ele estava na foto ali, né? Aquela da escadinha, né? É verdade. Volta a pedir pro pessoal colocar aquela foto da escadinha de novo. Muito legal. Como que é para você pensar que hoje você inspira um colega dessa forma? Não, o Alexandre ressurgiu, né, depois de tantos anos, aí lá no cantinho, lá em cima, do lado esquerdo. Ele lá no cantinho. Novinho lá. Olha. Toda essa galera aí tá ativa, super conhecidos aqui em Campinas. E o Alexandre ressurgiu há 2 anos atrás, porque ele também, da mesma forma, deixou um pouco a arquitetura de lado e começou a se dedicar a escolas emocionais. Ele tem uma empresa de, como é que chama isso? Educação emocional, alguma coisa assim. Trabalha com psicólogos e tal. Certo. Então, todas as pautas aqui, eu tenho alguns projetos na área da educação. Inclusive aquele que a gente comentou aqui outro dia sobre o protocolo de segurança nas escolas, né? Aquilo é o final. De ordem, né? Aquilo é o final do problema, né? Então, antes tem todo aquele preparo que o Alexandre tá com um timaço aí, ele fez uma audiência pública com a gente aqui na Câmara, então foi uma grata surpresa, e aí ele começou paralelamente a se interessar para a política por causa que ele viu que esse novo rumo que a vida dele está tomando também pode ganhar maior proporção se ele começar a participar mais da política. Legal. Agora sim, eu estou vendo aqui algumas curiosidades que me passaram sobre você. Você já falou da questão de ir para o Tibete. Então, esse sonho, ele acabou, ele um dia pode, você ainda sonha viajar, pelo menos, para lá, para passar uns dias no Tibete? Eu acredito em outras vidas. Então, assim, eu acho que depois vai reencontrar o Tibete. Em outra dimensão, não nessa. Entendo. E como que é isso para você? Olha, aqui falou do movimento gnóstico e que o seu livro preferido é o Novo Testamento. É isso mesmo? Sempre foi, sempre vai ser. Eu, com 10 anos, já conhecia o Novo e o Velho Testamento de cabo a rabo, decor salteado. Mas porque você vinha de uma religião que estudava ou não? Eu tinha curiosidade. Eu tinha curiosidade, a minha família sempre foi religiosa, católica, né? Sim. Você via aqueles filmes lá de Jesus morrendo na cruz, mas por que tudo isso, né? Certo. Quem é esse povo que condenou, que o outro clavou a mão? Por que é isso, por que é aquilo? Quem que é César? O que representa isso? Aí, devorei, né? E aí somou a curiosidade com a minha ânsia espiritual que eu sempre tive. E aí eu comecei a buscar um monte. Aí falei assim, bom, legal, catolicismo, bacana. Só que tem outras aí que falam outras coisas diferentes, bem bacanas também. Aí eu comecei a fuçar em tudo, né? Certo. E aí depois, lá na época da faculdade, agora falta o lado oriental. Certo. E quando a gente pensa também na questão do Paulo, quando não está ligado nesses 220 aí, trabalhando em todo momento, o que você gosta de fazer? Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi não estando no 220. Eu sou doente mesmo, eu sou workaholic. Você não tem aquele momento que você precisa do ócio produtivo? Pelo contrário, se eu ficar sem fazer nada, aí que eu desespero. A Gisela, até antes da pandemia, algum pouco assim, a gente costumava viajar umas 2, 3 vezes por ano, ia pra praia, já pra Juqueí. Ela adorava passar 2, 3 dias lá.
E aí, eu levava o computador. Você não E curtia ficava a trabalhando. praia? Não, ela ia pra praia, eu ficava no quarto do hotel trabalhando, fazendo projeto. Ai, meu Deus! Ela tem uma fazenda até hoje em Santo Antônio de Posse, dos pais dela, né? Ah. Ela foi criada ali e tal, a gente ia todo fim de semana pra lá. Até hoje a gente vai, toda semana eu vou para Santo Antônio de Posse, levo meu computador e fico trabalhando. Tem que ter internet, Fico então trabalhando. onde você for. Tem aquela natureza maravilhosa, tem tudo para fazer lá, eu fico no quartinho ali no escuro trabalhando. É o seu patológico. jeito. Não tem jeito, Tá, não vou tem mudar. Mas você para assistir um filminho. Netflix para dar uma quebrada, mas é mais para fazer companhia para ela, porque assim, ó, preciso passar uma meia horinha com ela, assim, só com ela. Porque a gente precisa também fazer algumas, né, digamos que... Porque apesar da gente estar o dia inteiro junto, você não tá assim... sempre falando de trabalho, né? Sempre falando de coisas paralelas. Aí nesse horário, nessa meia horinha diária, pelo menos, eu falo aqui, ó, vamos assistir uma Netflix. Gosta de cozinhar ou não? Não tenho aptidão. Eu tenho certeza que se eu me dedicasse, eu seria um bom cozinheiro. Mas é tanta coisa para fazer, tanta coisa que eu gosto, que... Aí prefere que ela faça ou prefere pedir deixo pronto? para ela, eu fico com a louça, eu fico com faxina, eu faço essa coisa mais bruta. Certo. E ela faz os preparativos aí e a alimentação. Tá, e mesmo aos finais de semana, naquele período de férias, final de ano, você sempre tá ligado no trabalho? Eu nunca tive férias na vida, nunca. E não sentiu falta? Nunca. Eu sempre fui freelancer, eu nunca bati cartão. A primeira vez que eu tô recebendo salário na vida agora é como vereador. Jura? Nunca tive carteira assinada. Pra você deve ser super estranho, então. Super, eu não me encaixo. Então. E mesmo estando aqui e tudo tal, como eu sou muito de mergulhar de cabeça, falei, vou fechar meu escritório para mergulhar nisso aqui. Então eu tô de domingo a domingo, você vê minhas redes sociais, tá lá o meu zap. Sim. As pessoas estão me chamando domingo à noite, de madrugada, todo dia, e eu tô lá respondendo. Nossa, tem que Direto. fazer bastante, tem que estar bastante... É muito doido. Isso que eu ia falar. Ainda bem que a Gnose veio antes para te preparar para tudo isso. Mas eu acho que o culpado é meu pai lá, porque desde pequenininho ele me doutrinou para ser uma maquininha. Entendi. E eu sou até hoje. Acho que juntou a fome com a vontade de comer. Eu talvez tivesse já uma predisposição, mas você... porque meus irmãos não tiveram. Mas eu acho que é num outro ponto, quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão dos pais até... Alguns falam, eu preciso romper com isso para seguir. Você não, você tá super bem nesse sistema. Você não sentiu a necessidade de romper, que nem você falou, olha, veio para mim, porque meus irmãos não são assim. Eu rompi com ele por muitos anos, de não falar com ele, mas por outras questões, por questões de como ele educava meus irmãos. Assim, para mim, eu nunca tive que falar um oi, um nada dele, assim, não gostei que você falou para mim. Para mim, até eu ficava bravo por causa disso, ele me tratava bem e não tão bem os outros. Então, minha briga foi pelos outros, assim. Então, eu briguei por outros motivos, mas nessa parte de educação profissional, assim, eu acho que toda essa rigidez dele calhou bem para mim, porque eu estava preparado para isso e tal. Os meus irmãos não suportaram bem. Então, eles meio que espanaram com esse tipo de educação. E eu me dei bem. Mas eles não. Todos moram aqui ou não? Você tem essa do Canadá, que você já falou, né? Tenho duas irmãs, uma no Canadá, outra na Espanha. Sim. E tenho dois irmãos que também estão ali, e a minha mãe, todos moram ali no Botafogo até hoje, do mesmo jeito. Até hoje. E como que foi essa coisa para você? Você contou, olha, eu há pouco tempo que eu saí da minha casa do Botafogo e fui morar no Cambuí. Como que foi esse processo de talvez romper com aquele lugar que tem toda uma história, tem toda uma questão emocional? Então, apesar do tempo, eu nunca tive esse apego. Eu nunca tive porque... então não foi por apego que você acabou ficando? Não. Então, e eu tinha essas indas e vindas, assim, pelo que eu te falei, estudei em Limeira, depois eu briguei um tempo com meu pai. Então, apesar do mesmo tempo que eu morava, eu também não ficava muito apegado nesse tipo de coisa, na família. Sim. Depois que eu casei, meu pai também morreu mais cedo aí, minha mãe ficava. Então, assim, eu tinha outros imóveis, às vezes eu ficava um tempo, voltava. Então, eu tinha uma ligação, assim, não fixa. Só que lá continua sendo seu porto seguro. Sempre, sempre. Tá, e hoje como que é isso? A sua mãe ainda mora nessa mesma casa? Ela mudou 2 quadras ali no apartamento, porque a casa era muito grande. Aquelas casas mais antigas, super, né? Super antiga. E
essa questão do apego, até pela espiritualidade, eu sempre desde cedo, assim, eu sou um cara assim que tô aqui com você, mas daqui uma hora eu não sei se eu tô vivo. Sim. Eu sempre me preparei para isso, para não ter apego a nada nem a ninguém. Certo. E até o fato de eu me jogar nessa, 60 anos de idade, 50 anos de idade, você tá outro rumo na tua vida, né? Você largou tudo que você construiu para trás, fazer uma coisa totalmente diferente. Então, faz parte desse preparo que eu fiz a vida toda. E quando você fala em não ter esse apego, né? Às vezes as pessoas confundem. Não ter o apego não é não ter a emoção, não é não ter o amor pelas pessoas que te cercam. O que é isso? É uma coisa difícil de explicar, mas é exatamente isso. É você poder se dedicar de corpo e alma a tudo que você faz, as pessoas, a tua profissão, a tudo que você tem. Porém, se tiver um negocinho assim, que você não tiver mais a pessoa do teu lado... Você não tem controle, por exemplo, é isso? Eu não tenho controle, mas eu estou preparado para não ter o controle? É mais ou menos por aí? Você tem que ter... eu, no meu caso, como é que eu lido com isso? Eu acredito que existe um propósito em tudo. E que nós somos aqui verdadeiras marionetes, estamos aqui para aprender. Então, eu tô aqui com você, tô curtindo o momento, tô como vereador. Nossa, aqui para mim é uma honra muito grande, né? Mas amanhã aconteceu alguma coisa, pum, não sou mais. Vou me desesperar. Não. Qual que é a próxima lição de casa que o universo vai me colocar, né? Então, assim, você tá sempre procurando aprender com tudo que você tá vivendo. Tá. Hoje eu tô aqui, amanhã posso não estar. Isso Hoje serve eu tenho, também amanhã posso não ter. Para perder pessoas também. Pessoas, para tudo. Certo. Profissão, dinheiro. A vida é tão frágil, né? Em todos os sentidos. Amo minha mãe, idolatro e tal. Se amanhã ela morrer, eu vou me desesperar? Não. Eu já me preparei psicologicamente para isso a vida toda. Tá. Com a minha irmã, com minha esposa, com o gato. Eu choro com o gatinho lá de ver uma emoção, um gesto e tal. Mas se eu precisar sacrificar ele porque ele pegou uma doença, alguma coisa, eu vou lá e vou fazer com toda a consciência, mas eu consigo separar o sentimento humano pela dor da consciência, que é uma coisa diferente. Nossa, que é um treinamento, acho que é um treinamento mesmo, né? Você se condicionar para isso. Tá, então o que você diria hoje desse Paulo que teve muitas opções, experimentou várias dessas opções, o esporte, o estudo, a viagem, essa questão do autoconhecimento, para esse Paulo que está aqui hoje? O que você diria para ele? Eu estou na prorrogação do segundo tempo, eu me considero assim, 60 anos de idade, já vivi, né, já cumpri o primeiro e o segundo tempo do jogo, agora eu estou na prorrogação, tudo que vier é lucro. Então estou num momento da vida assim que eu estou curtindo tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. E assim, totalmente aberto ao aprendizado mesmo. Falei assim, quanto tempo eu vou ter mais? Será que eu vou ter uma semana, um mês, um ano, ou vou viver até os 100? Não sei. Mas eu vivo assim, mas sempre isso não um te dia... traz angústia? De forma alguma. Pelo contrário, você valoriza cada vez mais. Então eu falo assim, a gente vai envelhecendo por fora, mas por dentro parece que você vai ficando mais novo, né? Você vai voltando à infância, né? Você começa a ver tudo com olho novo, com surpresa, o pessoal te olha assim, você tá louco? Não, eu tô louco, eu tô vendo uma outra forma, a vida de outra forma, né? Então você vai tomando atitudes inusitadas que você mesmo fala para você assim, mas você não agia assim, você não pensava assim, você não dava valor para essas coisas. E assim, chora por qualquer coisa, você se emociona. Eu tô voltando, você se permite, eu sinto que eu tô voltando a ser criança mesmo, resgatando a infância, né? Aquela criança interior. Interior. E é muito legal. Interior. Ao mesmo tempo você tá vendo um caos fora, né, do mundo, assim, mas tudo, eu vejo que o mundo sempre foi um caos, mas eu acho que a gente, quando é criança, adolescente, casa e envelhece, a forma como você vê o mundo, né, o seu mundo, a sua perspectiva de vida é que faz toda a diferença. Então, quando você é criança, você sonha em ser adulto, porque você não pode fazer nada. Aí, quando você é adulto, você fala, quando eu tinha saudade, quando eu era criança, que eu não tinha noção do que era o mundo, da maldade, da feiura que é o mundo, né? E depois, quando você envelhece, você fala assim, puxa, todos aqueles sonhos que a gente viveu, né? Você achava que você podia mudar o mundo, hoje você vê que você não pode mudar o mundo, mas que você pode mudar o mundo à tua volta. E o principal, você pode mudar o seu mundo interior, a sua forma de ver a vida.
Então eu acredito nisso, eu acredito que a gente está aqui para, é como se toda a sua vivência, de alguma forma o universo, Deus, que nome queira dar, ele extrai disso tudo algo para ele. E lógico, eu me sinto parte dele, e depois que eu estiver aqui, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu vou continuar, apesar de hoje estarmos aqui, ele está lá, ou sabe lá onde, eu sinto ele aqui agora, nesse momento, e a vida toda eu vou sentir, e o dia que não tiver mais, eu não sei que forma eu vou ter, mas eu sei que eu estarei junto. E esse aprendizado todo que a gente tem aqui, de alguma forma, está servindo para ele de alguma forma, senão a gente não estaria aqui, né? Toda a sabedoria do universo espiritual não teria sentido sem o material. Sim. Então acho que as duas coisas se completam, né? É uma coisa meio maluca. Você é culpada, você falou que a gente não ia falar de coisas aleatórias, então eu tô viajando aqui. Paulo, um prazer receber você aqui. Olha, já fica com a caneca do Na Casa do Povo, a lembrança aqui do nosso podcast. Eu agradeço muito a sua presença. Foi um bate-papo muito bom, muito legal. E eu espero você aqui numa próxima temporada que a gente possa voltar a conversar. A honra foi minha e muito obrigado e um abraço a todos. Até a próxima. Certo. Então, olha, o Na Casa do Povo fica por aqui e a gente se encontra num próximo podcast e continue com a programação da TV Câmara Campinas ou confira também, olha, a nossa playlist lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai lá na playlist do Na Casa do Povo e você encontra o nosso bate-papo aqui com vários parlamentares da Câmara Municipal de Campinas. Até mais.